mais uma vez estamos no ar com as Superaulas FUVEST Unicamp, uma super preparação inédita que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão estão proporcionando para milhares de estudantes em todo o Brasil. Ao todo, são 56 aulas temáticas, todas inéditas, com o super time de professores do Positivo, um dos mais experientes em ensino pré-vestibular do país. Assistindo essas superaulas ficou mais fácil de você se dar bem nas provas. Vamos começar primeiro com a superaula de Física, com o professor Euler, que vai fazer a comparação entre trabalho, energia e impulso e quantidade de movimento. E aí, moçada, beleza? Olha, nós vamos falar hoje aqui sobre dois importantes assuntos que costumam cair muito nos principais vestibulares do país. Nós vamos falar sobre trabalho e energia, que é um ramo da física, e vamos falar também sobre a chamada dinâmica impulsiva, que mexe com grandezas como impulso e quantidade de movimento. Para tornar nosso estudo hoje bastante prático e eficiente, eu vou construir com vocês uma tabela como essa que vai aparecer aqui na tela. Dá uma olhada. Nessa tabela eu vou falar para vocês, para ficar bem organizado, qual é o nome da grandeza. Ora trabalho, ora impulso. Em seguida eu vou falar de que tipo é essa grandeza. Se ela é do tipo escalar ou ela é do tipo vetorial. Vou colocar também a unidade de medida no sistema internacional. E depois, numa outra etapa, nós vamos falar a respeito da parte matemática, os cálculos. Quando a força for constante, como é que é feito o cálculo para trabalho e para impulso? Depois, quando a força for variável, o que modifica nesse cálculo? E ainda vai ter uma terceira alternativa de cálculo, que é o uso de um teorema. Bom, eu quero começar então a preencher com vocês, nós vamos passo a passo ali em cada um dos campos dessa tabela e você vai acompanhando comigo. Vamos lá? Olha, a primeira grandeza que nós vamos tratar é a grandeza chamada trabalho. Trabalho é uma grandeza que ela é do mesmo tipo que energia. A gente precisa definir, então, se é uma grandeza do tipo escalar ou do tipo vetorial. Eu queria dar uma dica em relação a isso, tá? Sempre que você for falar de uma grandeza qualquer, seja uma grandeza já conhecida sua ou outra talvez que estejam te apresentando naquele momento, tem uma dica interessante para você tomar uma decisão, ter quase pelo menos uma certeza se essa grandeza é escalar ou é vetorial. Se falarem da grandeza e você tiver vontade, se você sentir necessidade de perguntar para onde, essa grandeza é vetorial. Agora, se ao falarem da grandeza você não tiver vontade, você perceber até que não tem muito nexo perguntar para onde, a grandeza é escalar. Vou dar alguns exemplos, quer ver? Se falarem assim, ó, apliquei uma força de 10 newtons. Lógico que quando falam isso, você tem vontade de perguntar, mas essa força é para onde? É para cima, é para baixo, para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita? Então, se coube a pergunta para onde, força é grandeza vetorial. Agora, se falam para você, por exemplo, que a massa de um corpo é 20 quilogramas, essa informação já está completa. Seria descabido fazer a pergunta, por exemplo, para onde? Não tem nexo, não tem sentido. Porque massa é grandeza do tipo escalar. Trabalho e energia, assim como é o caso da massa, trabalho e energia são grandezas escalares. Quando você fala o valor dessas grandezas, a informação já está completa por si só. Beleza? Olha lá, ó, o tipo então, de trabalho é a grandeza do tipo escalar. Em seguida, unidade de medida. A unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, o famoso joule. Aqui eu queria fazer um comentário rapidinho também. Dá uma olhada ali, ó. Quando você vai escrever o símbolo de joule, é um J maiúsculo. Agora, se algum dia você resolver escrever joule por extenso, aí tem que ser com inicial minúscula. Dá uma olhadinha ali, ó. O símbolo, um J maiúsculo. Mas se escrito por extenso, aí tem que ser com inicial minúscula. Aí você pode perguntar, poxa, mas Joule não era o nome de um cientista? Joule não é um nome próprio e, portanto, não deveria ser escrito com letra maiúscula? Bom, para evitar confusões, numa disciplina como é o caso da física, num texto escrito, foi determinado o seguinte, sempre que você for escrever uma unidade por extenso e ela for o nome de uma pessoa, o nome de um cientista, ela deve ser escrita com inicial minúscula. Qual o motivo disso? Imagine que um dia você pegue um texto de física e esteja escrito lá 10 joules por extenso, com letra maiúscula. Qual a impressão que você pode ter? Pode parecer estranho, é verdade, mas você pode achar que são 10 pessoas chamadas joules. Concordo que parece um certo exagero, não é sempre que a gente tem reuniões de joules, mas para evitar qualquer tipo de confusão, joule com letra maiúscula é nome de gente.
Joule com letra minúscula é nome de unidade. Newton com letra maiúscula é nome de gente. Newton com letra minúscula é nome de unidade. Beleza isso? Bom, vamos continuar então ali. Quando você tem uma força constante, e caso você queira calcular o trabalho dessa força, a equação é essa aqui, ó. O trabalho da força. Você pega o próprio valor da força, você multiplica por quantos metros o corpo se deslocou e no final você ainda multiplica pelo cosseno de um ângulo, que eu estou chamando aqui de ângulo alfa. O mais importante é lembrar o que significa esse ângulo alfa. Alfa é o ângulo formado entre os dois elementos anteriores da equação, ou seja, alfa é o ângulo formado entre a força e o deslocamento do corpo. Agora, e se você tiver uma questão, uma força que é variável? Aí, nesse caso, você vai precisar do gráfico dessa força. Dá uma olhada ali, ó. Você tem o gráfico de uma força na direção do deslocamento do corpo em função do espaço, da posição desse corpo. E aí, nesse caso, para calcular o trabalho dessa força, basta você calcular a área desse gráfico, a área compreendida entre o gráfico e o eixo horizontal. Nesse caso aqui, eu coloquei duas regiões. Uma área 1, que é uma área acima do eixo horizontal. Uma outra área 2, que é uma área abaixo do eixo horizontal. Vale a seguinte regrinha: somam-se as áreas para cima, subtraem-se as áreas para baixo. Então, no caso de ter o gráfico da força em função do deslocamento, sendo essa força na direção do deslocamento, o trabalho realizado pela força é dado pela área do gráfico. Beleza isso? Bom, e ainda tem uma terceira opção, que é você fazer o cálculo de trabalho por intermédio de um teorema. Eu vou mencionar um dos teoremas possíveis, que é o chamado teorema da energia cinética. Dá uma olhada. O trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou poderia ser escrito ainda de uma forma alternativa: o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Eu vou reescrever aqui embaixo esse teorema, simplesmente desenvolvendo o cálculo da energia cinética, porque isso vai ser importante para a gente fazer uma comparação posterior. Olha lá, o trabalho da força resultante é igual a energia cinética final, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E a energia cinética inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado e sobre 2. Com isso, nós temos aqui, não todas, mas algumas informações principais a respeito da grandeza trabalho. Valeu. Vamos agora falar um pouquinho a respeito de uma outra grandeza, que é a grandeza impulso. Trabalho e impulso são grandezas diferentes, e essa tabela é muito importante para você perceber quais são essas diferenças, só que ao mesmo tempo você vai perceber também algumas semelhanças, algumas coincidências, e que talvez te ajudem a memorizar mais facilmente, tanto trabalho quanto impulso. Vamos começar então. Olha lá, grandeza impulso. Imagine que eu fale para você assim, ó, eu impulsionei uma pessoa. Quando eu falar isso, talvez você fique com vontade de perguntar, mas impulsionou para onde? Para cima, para baixo, para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita? Se coube a pergunta para onde, impulso é grandeza vetorial. Eu vou comentar daqui a pouco com vocês qual é o cálculo que você tem que fazer para obter o impulso quando a força é constante. E no momento que esse cálculo for apresentado, vai ficar bem nítido por que a unidade de impulso é Newton vezes segundo. A propósito, então, vamos para o cálculo. O impulso de uma força, ele é calculado pegando o valor dessa força e multiplicando pelo tempo de atuação dela. As pessoas costumam fazer uma comparação, costumam até falar uma frase, é alguma coisa assim, ó. Enquanto o trabalho mede o efeito espacial de uma força, impulso mede o efeito temporal dessa força. Veja, há uma coincidência, ambas equações dependem do valor, da intensidade da força. Só que numa das equações você coloca o deslocamento, na outra equação você coloca o tempo. Alguém pode falar, Euler, mas tem um detalhezinho ali, que na equação do trabalho tem cosseno de um ângulo, e na equação do impulso não. É que no caso do trabalho, lembra, esse ângulo é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Agora imagine se alguém pensasse na ideia de um ângulo colocado aqui, ó. Seria um ângulo supostamente formado entre força e tempo. Obviamente, é impossível você fazer uma representação vetorial, por exemplo, gráfica, de um tempo. Consequentemente, não tem nexo pensar num ângulo formado entre essas duas grandezas. Então, o impulso de uma força constante é simplesmente a força multiplicada pelo intervalo de tempo que ela está atuando. Bom, e se a força for uma força variável? Aí, mais uma vez, a gente tem que recorrer ao recurso gráfico. Dá uma olhada. Tá ali, ó. Agora o gráfico de força e tempo.
dá para a gente estabelecer aquela comparação. Quando o cálculo era de trabalho, a gente tinha força e ΔS. Consequentemente, o gráfico era de força e S. Agora, no caso de impulso, a equação é de força e ΔT. Consequentemente, o gráfico vai ser de força e T. E vale absolutamente a mesma propriedade. No gráfico agora de força e tempo, se você quiser calcular o impulso dessa força, basta você calcular a área desse gráfico. Caso tenha área para cima e área para baixo, aí vale aquela regrinha. O impulso da força você vai obter somando-se as áreas que estão para cima, subtraindo-se as áreas que estão para baixo. Tranquilo isso aí? E tem também um teorema, que é uma alternativa para você fazer o cálculo do impulso. Dá uma olhada. O impulso da força resultante é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, o que poderia ser escrito como o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Eu vou desenvolver o cálculo da quantidade de movimento substituindo pela equação que você provavelmente conheça. Quantidade de movimento, também chamada de momento linear, é o produto de massa e velocidade. Dá uma olhada ali. Ó. O impulso da força resultante. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, menos. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. E aqui, eu quero agora fazer uma importante comparação entre trabalho e impulso, comparando esses dois teoremas, o chamado teorema da energia cinética e agora o teorema do impulso. Dá uma olhada. Que os cálculos são diferentes, eu acho que isso fica muito evidente. Agora, perceba também que existem algumas semelhanças, existem algumas similaridades aqui. Ó. Tanto o teorema da energia cinética quanto o teorema do impulso, ambos falam não de uma força qualquer, ambos teoremas falam da força resultante. Então lembre, se for usar o teorema da energia cinética ou se for usar o teorema do impulso, naquele momento você vai estar englobando todas as forças que atuam no corpo. Vai estar falando da força resultante. Compare também o seguinte, ó, tanto o teorema da energia cinética quanto o teorema do impulso, ambos são calculados por variações. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, enquanto o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Claro que trabalho e impulso são grandezas, então, diferentes pelos vários aspectos que eu mencionei aqui, mas a todo instante é possível estabelecer algumas comparações, percebendo pequenas semelhanças. Talvez com uma tabela como essa aqui, fique mais fácil memorizar tudo que a gente precisa saber sobre trabalho, tudo que precisa saber sobre o impulso e, principalmente, conseguindo diferenciar muito bem essas duas grandezas. Tá bom? Vamos a seguir aqui. Ó. Eu quero falar um pouquinho sobre conservação, ora da energia mecânica, e depois conservação, ora da quantidade de movimento. Para isso, nós vamos construir uma tabelinha também. Ó. Então, olha só. Primeiro eu vou falar da conservação da energia mecânica. Quando a energia mecânica se conserva, a física dá um nome para esse tipo de situação, dá um nome para esse tipo de sistema. A gente fala que é sistema do tipo conservativo. Né? A energia mecânica se conserva, chama-se sistema conservativo. Agora, qual que é a definição do sistema conservativo? Sistema conservativo é um sistema cujo trabalho das forças não conservativas é nulo. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Força conservativa é toda força cujo trabalho não depende da trajetória. Ah, mas quais são essas forças? É conservativa a força-peso, é conservativa a força elástica, é conservativa a força elétrica. Essas são as únicas três forças conservativas, pelo menos pensando aí no nosso vestibular. Então, se essas são as três forças conservativas, todas as outras forças na natureza, por exclusão, são chamadas de forças não conservativas. Quando o trabalho das forças não conservativas é zero, nesse caso a gente fala que o sistema é do tipo conservativo. Agora, exemplos disso aqui. Ó. Quando você pega uma situação em que não tem atrito, não tem resistência do ar, de maneira mais geral, não tem qualquer força do tipo dissipativa, não tendo forças desse tipo que roubam energia mecânica, nesse caso o sistema é conservativo. Agora alguém pode perguntar assim, então quer dizer que só existe sistema conservativo nessas situações? Não. Pode haver um caso especial, raro, é verdade, no vestibular, em que você tenha forças do tipo dissipativas, tem, por exemplo, atrito, tem resistência do ar, e assim mesmo o sistema é conservativo. Como é que pode acontecer isso? Basta que você tenha essas forças, atrito, resistência do ar,
realizando trabalho, obviamente, resistente, ou seja, roubando energia mecânica, mas você, ao mesmo tempo, tem uma outra força que fornece energia mecânica ao sistema, uma força que realiza trabalho motor. Se esse trabalho motor tiver o mesmo módulo do trabalho resistente, toda energia que é fornecida por uma força é retirada por outras, de forma que o trabalho total dessas forças não conservativas, todas elas não conservativas, esse trabalho total vai ser nulo e o sistema é conservativo nessa situação também, tá bom? E dá uma olhada na consequência disso tudo. As pessoas costumam confundir aqui definição com consequência. A definição de um sistema conservativo é o sistema no qual o trabalho das forças não conservativas é nulo. Agora, qual a consequência do sistema ser conservativo? Nesse sistema, você não tem perda de energia mecânica, também não tem acréscimo, é verdade. Então, nesse caso, a energia mecânica se conserva, a energia mecânica permanece constante, eu posso, consequentemente, expressar assim com o uso da matemática. A energia mecânica final do sistema é exatamente igual à energia mecânica que ele possuía no início. E na hora de resolver exercícios, é a partir dessa equação que a gente trabalha. Agora, e se você tiver uma situação em que vai ocorrer conservação da quantidade de movimento? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, enquanto na conservação de energia mecânica o sistema é chamado de conservativo, quando há conservação da quantidade de movimento, agora o sistema é chamado do tipo isolado. Dá uma olhada ali. Ó. Agora, qual que é a definição para sistema isolado? Comentamos agora há pouco que quando você tem um sistema do tipo conservativo, a definição é que o trabalho das forças não conservativas é zero. Quando o sistema é isolado, a gente fala que o impulso das forças externas, esse impulso de forças externas é que é nulo, ele é zero. Olha só, acho que vale a pena fazer uma rápida diferenciação entre forças externas e forças internas. Imagine que eu pegue, por exemplo, aqui, ó, a minha mão, pego aqui o controle que eu estou utilizando e que eu fale nesse momento que minha mão e controle constituem o que eu chamo de sistema. Sistema é um conjunto de corpos que eu utilizo e que eu desejo estudar. Sistema é isso, um conjunto de corpos que eu vou utilizar aqui para fazer um estudo. Repare que o meu sistema nesse momento, o sistema que eu estou selecionando, é constituído pela minha mão e pelo controle. Então, os corpos que participam do sistema, só mão e controle. O controle, que é parte do sistema, empurra a minha mão para baixo. A minha mão, que é parte do sistema, reage, empurra o controle para cima. Essas duas forças que eu mencionei são forças do tipo internas ao sistema, porque são forças aplicadas e recebidas somente pelos próprios corpos do sistema. Agora, imagine, por exemplo, a minha outra mão aqui. Essa mão não faz parte do sistema. O sistema era só essa mão, junto com o controle. A outra mão aqui é um agente externo. Agora, é lógico que essa outra mão, ela pode chegar aqui e aplicar uma força no controlinho. Como é uma força aplicada por um agente externo, nesse caso, então, chama-se de força externa. Quando o impulso total das forças externas vale zero, o sistema é classificado como sistema isolado. Tá bom? Exemplos. Olha, os exemplos comuns no vestibular para sistema do tipo isolado são os empurrões, as explosões e as colisões. Rapidinho, por que cada um desses casos é considerado um sistema isolado? Quando duas pessoas se empurram, essas duas pessoas constituem ali o sistema. O corpo A empurra o corpo B empurra o corpo A. Não há um agente externo nesse empurrão mútuo entre as pessoas. E, consequentemente, não havendo a força externa, o impulso externo é zero. Segundo caso, e se você tiver agora explosões? Né? Imagine que eu pegue uma granada e jogue a granada por alto. O que faz essa granada explodir são forças internas à granada. Ah, mas tem, por exemplo, o peso da granada, esse peso poderia ser uma força externa. Por mais que você tenha forças externas, explosões são processos tão rápidos, são processos tão quase que instantâneos, que quando eu vou calcular o impulso, que é força vezes tempo, esse impulso ele fica tão pequeno, tão reduzido, que ele é praticamente nulo. Então eu posso considerar que toda explosão é um sistema isolado, porque o impulso das forças externas é praticamente zero. E no caso que a gente tem das colisões, toda colisão, pense comigo, não é um caso de um empurrão? Um carro colide com outro. O carro A empurra o B empurra o A.
Se os empurrões constituem sistemas isolados, então é lógico que as colisões também vão constituir um sistema do mesmo tipo. Então, empurrões, explosões e colisões são os casos principais que a gente utiliza no vestibular como sistemas isolados. E tem também a consequência. Quando o sistema era do tipo conservativo, consequência, energia mecânica final igual a energia mecânica inicial. E quando o sistema é do tipo isolado, agora a consequência é que a quantidade de movimento que você tem antes dos fenômenos, explosões, colisões ou empurrões, a quantidade de movimento antes desses fenômenos vai ser igual à quantidade de movimento que você vai ter depois desses fenômenos. Uma coisa importante é a quantidade de movimento não de um ou de outro corpo do sistema, é a quantidade de movimento total do sistema que está sendo analisado. Beleza isso aí ou não? E vamos agora fazer exercício. Eu estou colocando uma questão aqui justamente que prioriza aquilo que foi trabalhado nessa nossa aula. Uma questão que vai falar de trabalho, vai falar também de impulso, e a gente vai ver o momento adequado para utilizar cada uma das grandezas. Vamos ver? A questão fala assim, ó. O gráfico a seguir apresenta a intensidade da resultante das forças que agem sobre um corpo de massa 2 kg que se encontra inicialmente em repouso. Então a velocidade inicial dele vale 0. Quanto vale o trabalho dessa resultante das forças? Então dá uma olhada ali, ó. Nessa questão nós temos o gráfico que mostra o valor da força resultante e nós temos aqui o tempo de atuação dessa força. Repare que é uma força variável, ela começa com o valor 60 newtons e esse valor da resultante vai diminuindo ao longo do tempo que se passa. Eu quero descobrir quanto é que vale o trabalho dessa resultante. Olha só, eu vou utilizar nessa questão o cálculo da área desse gráfico. Só é importante lembrar o seguinte, quando o gráfico é da força em função do tempo, calculando-se a área do gráfico, o que se obtém é o impulso dessa força. Então eu vou fazer isso aqui. Nos gráficos de força F, o comentário que eu havia feito, os gráficos de força em função do tempo, a área corresponde numericamente ao impulso da força. Traduzindo isso numa linguagem matemática, fica assim, ó. O impulso da força, que no caso ali era a força resultante, então o impulso da força resultante corresponde à área. Eu não estou colocando aqui, até para não estender muito essa discussão, mas é comum nessa equação a gente colocar uma letra N acima do igual. Podia colocar um Nzinho aqui assim, por exemplo. Não é o caso, não vou perder tempo com isso, mas se algum dia você perceber isso escrito em alguma equação, não tem nada de errado não. Esse N significa numericamente igual. Porque impulso é medido em newton vezes segundo, enquanto área, no sistema internacional, é medido, por exemplo, em metro quadrado. As unidades não são iguais. Essas duas coisas são apenas numericamente iguais. Vamos fazer esse cálculo? Lembrando aquele gráfico ali, o impulso da força resultante vai ser igual a... A figura era um triângulo, né? E sendo um triângulo, eu faço base vezes altura e sobre 2. A base valia 4, a altura valia 60, divide por 2, esse cálculo vai dar 4 vezes 60, é 240 por 2, ou seja, 120 newton vezes segundo. Eu já conheço o impulso da força resultante. O que eu posso fazer com ele? Eu vou usar o teorema do impulso, olha só. O teorema do impulso dizia o seguinte, o impulso da força resultante, então, é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Fazendo o cálculo, o impulso da força resultante, acabei de calcular que vale 120, transfiro o resultado para cá. Quantidade de movimento eu troco, é o produto de massa e velocidade. Quantidade de movimento final, massa com velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa com velocidade inicial. A massa do corpo era conhecida, 2 kg. Então, substituir a massa por 2. Como a velocidade inicial era 0, o corpo havia partido do repouso, anula-se esse último termo. E, consequentemente, sobra só isso aqui, ó, 120 igual a 2 vezes v. O que me permite calcular a velocidade. Obviamente, a velocidade vai dar 60 metros por segundo. Agora, sabendo o valor dessa velocidade, como eu quero calcular o trabalho da força resultante, eu vou utilizar o chamado teorema da energia cinética. Vamos lá. O teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, ou seja, o trabalho da força resultante é energia cinética final menos energia cinética inicial. Desenvolvendo esse cálculo, o trabalho da força resultante é energia cinética final é massa, velocidade ao quadrado e sobre 2. Enquanto a energia cinética inicial é massa, velocidade inicial ao quadrado e sobre 2. Agora eu substituo os valores. O trabalho da força resultante é, no lugar da massa, colocou-se o número 2.
A velocidade final, descobrimos anteriormente que valia 60 entre ao quadrado sobre 2. Eu leria esse termo aqui. Lembra que o corpo havia partido do repouso? Como a velocidade inicial, então, vale zero, esse termo desaparece e, consequentemente, fica só a energia cinética final. Fazendo esse cálculo, simplifico 2 com 2, sobra 60 ao quadrado, que é 3.600. Então, o trabalho da força resultante dá 3.600 joules, o que nos permite responder a alternativa correta. Olha lá, alternativa B, 3.600 joules. Eu espero ter contribuído aqui com vocês, mostrando as comparações possíveis entre trabalho e energia e um outro assunto, impulso e quantidade de movimento. Tenho certeza absoluta que nos principais vestibulares que você vai fazer, tanto trabalho quanto energia ou tanta parte da dinâmica impulsiva devem ser assuntos privilegiados aí pelos examinadores. Se você estiver bem preparado em relação a isso aqui, é quase garantia de você acertar, garantir mais algumas questões, tá bom? Aquele grande abraço aí para vocês, até a próxima, tchau, tchau. O intervalo vem aí, a gente volta em 5 minutinhos apenas, eu te espero.
Voltamos! Você sabia que a Universidade Positiva está com inscrições abertas para o vestibular agendado? Até o dia 12 de dezembro, você pode se inscrever pelo site up.com.br. São 27 cursos com vagas abertas. Não perca a oportunidade de estudar em uma universidade que é referência para o seu futuro. Acesse up.com.br e faça já a sua inscrição. A superaula que vem aí é muito interessante. Vamos conferir uma superaula sobre genética que o professor Octaviano preparou pra gente. Vamos lá! Oi, gente. Hoje nós vamos agora resolver alguma coisa a respeito de genética. Revisar a genética é sempre de extrema importância porque é assunto que está aí permeando a ciência do século XXI. É considerada a grande maravilha do século XXI. A genética, através de estudos modernos, vem tentando resolver uma série de problemas de saúde, várias doenças genéticas, que são milhares delas, e então este é um estudo que está avançando cada vez mais, apesar de ainda eu considerar que nós estamos engatinhando, mas já crescemos bastante. Nós vamos ver uma questão bastante difícil, bastante trabalhosa de genética. Ele envolve muito raciocínio. Vamos ver o enunciado. Um reality show americano mostra 6 membros da família Roloff, na qual cada um dos pais sofre de um tipo diferente de nanismo. Matt, o pai, tem displasia distrófica, nanismo autossômico recessivo e, portanto, desinho. Vamos parar aqui um pouquinho. Os testes de genética nós devemos analisar sempre aos pedaços, analisando cada palavra para podermos fazer uma boa interpretação, que é o grande segredo da genética, interpretar o que está sendo perguntado. Veja aqui fala em autossômico recessivo, é um nanismo autossômico recessivo. Autossômico significa que ele não tem relação com o sexo do indivíduo, aparece igualmente no masculino e no feminino. Vamos falar do homem e mulher, porque se trata aqui de caso humano. Muito bem? E recessivo. Nós sabemos que uma característica recessiva, ela só se manifesta em homozigose, ou seja, os 2 genes são iguais. E recessivo, nós vamos representar aí pela letra minúscula D, como é colocado no problema. Então, o indivíduo tem de ser desinho. Então, veja, ele, Matt, é desinho para esse tipo de nanismo. M, a mãe, tem acondroplasia, nanismo autossômico dominante, portanto representado por uma letra maiúscula. A característica da mãe também é nanismo, mas uma forma diferente. Ela é, inclusive, dominante. Se ela é dominante, ela tanto pode aparecer como homozigota, azão, ou como heterozigota, azinho. Tanto numa quanto na outra forma, nesses 2 chamados genótipos, ela vai aparecer com nanismo. Não foi dito se a mãe é azão ou azinho, portanto representamos assim, azão, traço. Completa aí dizendo que é a forma mais comum de nanismo, que ocorre em 1 de cada 15 mil recém-nascidos. Matt e Amy têm 4 filhos, Jeremy, Zachary, Molly e Jacob. São 4 filhos. Vamos ver a situação destes filhos que já existem. Estes filhos devem esclarecer algumas coisas. Vamos ver. Jeremy e Zachary são gêmeos, porém apenas Zachary sofre do mesmo problema que a mãe. Qual a probabilidade de Amy e Matt terem outro filho ou filha? Veja então aqui na pergunta, eles não se importam se é menino ou menina, tanto faz, não temos de nos preocupar com qual sexo essa criança possa nascer. Então, terem outro filho ou filha com acondroplasia, que é igual da mãe. Qual a probabilidade de o casal ter também filho ou filha com displasia distrófica, que é o desinho do pai? Primeiro eles querem saber qual a chance de nascer com a síndrome da mãe.
Depois, querem saber também nessa questão qual é a síndrome, a probabilidade de ter uma criança com a síndrome do pai. Explique, vem a solicitação numa questão realmente aí bem mais trabalhosa. Vamos começar a montar o problema. Inicialmente, nós vamos marcar com asterisco aqueles indivíduos que apresentarem o nanismo. Matt, ele tem. Qual é o tipo de nanismo que o Matt tem? Ele é apenas Dzinho, que é a displasia distrófica. Ele não tem a acondroplasia, ele não tem azão. Então, ele não tendo azão, senão ele teria também esse nanismo, ele tem obrigatoriamente ser azinho. Azinho diz assim, ele não tem acondroplasia, quem tem é a M. Ele tem sim a displasia, que é o outro tipo de nanismo. Então, aqui o asterisco está mostrando que ele tem um nanismo aqui. M tem a acondroplasia. Nós vimos no enunciado que a acondroplasia é dominante, então ela tem de ter pelo menos um gene alelo A maiúsculo, um azão, alguma coisa. E ela não tem a displasia, ou seja, ela não é Dzinho, então ela tem de ser Dzão alguma coisa. Aqui ela pode ser azão ou azão-azinho, aqui ela pode ser Dzão ou Dzão-Dzinho, homozigota, Dzão, ou heterozigota, Dzão-Dzinho. Ainda não sabemos. Quem é que pode nos esclarecer esta situação? Vão ser os filhos. Vamos lembrar que Zachary foi dito que tem o mesmo tipo de nanismo que a mãe. Então, ele tem de ter azão alguma coisa. Ele não tem a displasia que o pai tem. Então, ele tem de ter um Dzão. Zachary, ele é azão que a mãe mandou para ele e que determinou o nanismo acondroplásico nele. Mas o pai é azinho. Se a mãe mandou um azão para que ele tenha essa mesma forma de nanismo, o pai obrigatoriamente vai mandar um azinho. Então aqui ele com certeza é azão-azinho. Em relação a Dzão e Dzinho, por que ele é Dzão-Dzinho? Porque ele não tem a displasia que o pai tem. Para não ter, ele não pode ser Dzinho. Ele tem que ter um Dzão, que veio da mãe. Se veio um Dzão da mãe, o pai, obrigatoriamente sendo Dzinho, vai mandar para ele um Dzinho aqui. Então, ele é heterozigoto em A e em D. E tem o nanismo que a mãe tem. Jeremy, ele não tem o nanismo, tá? Nem do pai, não sabemos. Na realidade, a questão deixou bem aberto. Será que aqui ele é Dzinho? Ele não tem o nanismo da mãe, mas não falou que ele tenha do pai. Então ele pode não ter, e ele pode ser Dzão aqui. Como pode ser Dzinho, não foi deixado claro. Vamos deixar em aberto aqui. Ele é azinho. Ele não tem o azão da mãe, ele recebeu o azinho da mãe. E o pai só pode mandar azinho para ele aqui embaixo. Então, ficou esclarecido que Jeremy é azinho, alguma coisa Dzinho. Já o Zachary, nós conseguimos definir. Ele é azão-azinho e ele é Dzão e Dzinho. Agora vem a pergunta. Qual a possibilidade de que os pais, sendo assim, possam ter um filho? Primeiro, olha a pergunta, a interrogação. Com acondroplasia, tendo azão, alguma coisa, vai ter acondroplasia, semelhante à da mãe. E, segundo, qual o nanismo por displasia, semelhante, igual ao do pai, Matt? São duas perguntas que nós temos de responder. A primeira, ela até relativamente fácil de ser respondida, porque nós sabemos que o pai é azinho, a mãe é azão-azinho. Com certeza virá aqui um azinho do pai. Da mãe é que pode vir o azão e determinar a doença, ou o azinho e não ocasionar a doença. Vamos montar aqui este cruzamento e vamos observar. Então, respondendo à primeira etapa da pergunta da letra A. O pai é azinho, a mãe é azão-azinho, a mãe tem a acondroplasia. A possibilidade
que existe de filhos aqui é azão da mãe com azinho do pai, está aqui, então já deu metade, e azinho do pai com azinho da mãe, outros 50%. Mas isso aqui não dá nenhum tipo de nanismo. O azinho não dá a acondroplasia. O azão-azinho é que garante esta forma de nanismo. Então, temos meio a meio. Então, a probabilidade é 50%. Então, aí está a explicação e como, esquematicamente, de como nós vamos ter essa resposta, que é de 50%. Falta ainda responder qual a probabilidade de termos o nascimento de desinho. Tanto faz homem ou mulher. Se falassem aí nessa questão, do sexo masculino ou do sexo feminino, você teria de multiplicar isso aqui por meio. Aqui não vai precisar. Vamos ver a segunda, então. Fixando aqui o foco agora, qual a possibilidade de desinho? Ora, Matt, o pai é desinho. Com certeza ele vai mandar um desinho aqui. A mãe é que é o nosso problema agora. Por quê? A mãe, nós não sabemos se ela é desão ou desinho. Não foi dito. Então, nós vamos ter de analisar as duas possibilidades. Vamos ver isso. Se ela for desão, cruzado com Matt, que é desinho, ela sempre vai mandar um desão e ele um desinho. Todos os filhos serão desinho. A pergunta, desinho, qual a chance? Nenhuma. Então, não haverá chance nenhuma de ter um filho com desinho, que é a displasia. Muito bem. Isto se ela for homozigota dominante desão. Mas, como eu disse, ela pode ser heterozigota, desinho. Se ela for desão, cruzado com Matt, continua desinho com certeza, homozigoto recessivo com a displasia. Nanismo do tipo displasia. Aí nós vamos ter, primeira possibilidade, desão dela com desinho do marido. Desinho. Tem displasia? Não. Segunda possibilidade, desinho dela com desinho dele, desinho. Aí nós vamos ter a possibilidade de displasia. E será de 50%. Então, notem bem, se ela for homozigota, filho afetado com displasia, 0. Se ela for heterozigota, aí sim nós podemos ter filho afetado com 50% de probabilidade. Lembramos aí, fechamos nesta situação com a seguinte revisão. Vejamos. Indivíduos homozigotos dominantes podem ter a característica da doença ou não, dependendo se é acondroplasia ou displasia. Se for azão alguma coisa dominante, o nanismo que vai aparecer é a acondroplasia. Se for a outra forma de nanismo, que é a displasia, o indivíduo tem de ser recessivo e, portanto, em homozigose desinho. Foi exatamente isso que foi perguntado nesta segunda etapa aqui. Há uma segunda situação, um segundo questionamento, o item B. Os outros dois filhos, dos quais nós não tínhamos falado ainda, Molly e Jacob, não apresentam nanismo. Nem o azão alguma coisa, portanto azinho, e nem desinho. Não tem nenhuma forma nem a outra. São filhos normais. Pergunta. Se eles se casarem com pessoas normais, homozigotas, qual a probabilidade deles terem filhos distróficos e com acondroplasia? Dê o fenótipo dos filhos. Vejam bem, uma palavrinha que aparece nos enunciados aqui e que sempre você tem de estar muito ligado. Muitas vezes você erra uma questão de vestibular porque passa uma leitura muito rápida em cima dessas palavrinhas que são fenótipo e genótipo. Genótipo é a característica dos genes, não a característica morfológica ou fisiológica, não é a característica em si. Genótipo são genes,
tipos de genes, qual é a carga genética do indivíduo. Não foi isso que foi perguntado. É fenótipo, é a característica. Tem a doença ou não tem a doença? Qual é o tipo de nanismo? O acondroplásico ou o displásico? Tá? E lembrando que os dois filhos, agora, não têm a doença, eles não podem ter azão, tem de ser azinho. Os dois, tanto Molly quanto Jacob. Os dois não podem ser desinho, senão teriam a anomalia do pai, aqui em cima. Então eles têm de ter desão, que naturalmente veio da mãe M. Como o pai é desinho, os filhos vão receber o desinho. Então eles são portadores do alelo perigoso que pode determinar a displasia. Mas o desão realmente salva os dois aqui. Então eles têm o mesmo genótipo. Olha bem, genótipos são genes. Azinho, desão, desinho. Azinho, desão, desinho. Os dois têm fenótipo normal. Se eles se casarem, ela com um homem, de preferência, né? E ele com uma mulher, como está aqui, nós podemos analisar o que pode acontecer para ele, a mesma coisa vai acontecer para ela, porque eles têm o mesmo genótipo. É igual nos dois. Então aqui, se for cruzado, qualquer um deles, com alguém que seja normal em homozigose, azinho igual azinho, homozigoto. E desão tem de ser igual, deve ser o segundo gene, também desão, também em homozigose. Homozigose recessiva, homozigose dominante. A pergunta se repete. Qual a probabilidade de acondroplasia? Qual a probabilidade de displasia distrófica? Vamos ver, vamos analisar as duas possibilidades. Mas aqui fica relativamente fácil. Veja, vamos analisar primeiro A. Azinho, com azinho. Ora, com certeza todos os filhos vão ser azinho. Qual a possibilidade de azão? Nenhuma. Nem deste lado, nem deste lado, não existe azão. Então, com certeza os filhos vão nascer normais, sem acondroplasia. Então, não tem azão nenhum. Aqui é zero. E desão, com desão. Qual a possibilidade de filho desinho com a displasia? Aqui tem desinho, pode vir. Mas daqui não existe desinho para cá. Com certeza, os filhos serão desão com desão, nenhum desinho. E a segunda possibilidade é o desão com desinho. Desão, também não vai ter a doença, a anomalia. Fica assim, então, 0% para a primeira, 0% para a segunda. Então, com isso nós chegamos às respostas. Nós temos aqui 0 e 0, nenhum filho vai ter nem o nanismo por acondroplasia, nem o nanismo por displasia. Então, todos os filhos serão normais. Então, vocês observem bem o seguinte. Nós temos, inicialmente, MET, que tem uma forma de nanismo. M também tem nanismo, porém, é outro tipo de nanismo e, com isso, eles têm possibilidade de terem filhos normais. Por quê? As causas de nanismo de um e de outro são diferentes. Isso aparece em várias outras situações. Um exemplo. Existe surdez congênita, genética, que é determinada por dois tipos de alterações. Uma delas porque o indivíduo não tem cóclea, que é o caracol da orelha interna. O outro tipo de surdez é que ele não tem o nervo auditivo que liga a orelha interna ao cérebro. A situação é muito parecida. Se nós tivermos um homem surdo por uma causa e uma mulher surda por uma outra causa, os filhos podem nascer até todos com audição normal. Por quê? Porque as causas são diferentes. E é exatamente isso que nós também podemos observar aqui nesta genealogia, nessa árvore genealógica desta família.
Mais uma vez, você observa, realmente apresenta o nanismo por um determinado par de genes. Par, por quê? Porque é recessivo, e o outro é outro tipo de nanismo. Neste caso, dominante, e basta, portanto, um razão para determinar esse tipo de nanismo. Vejam bem, isto é um assunto que é difícil, isto aparece nos grandes vestibulares desse país e com um grau elevado de dificuldade. Você tem de procurar estar calmo, em primeiríssimo lugar, respirar profundamente para oxigenar bem o seu cérebro e depois começar a ler o enunciado. Muito extenso, muitos detalhes, muitos termos genéticos que precisam ser bem entendidos. Inclusive os termos recessivo, dominante. Você tem que ficar ligado. Outro, fenótipo e genótipo. Eles perguntaram fenótipo. Fenótipo normal, fenótipo normal. Só normal. Afetado e afetado, que seria azão alguma coisa. Afetado por acondroplasia. E aqui embaixo, desenho, afetado pela displasia, você vai ter a possibilidade zero de fenótipo, como foi perguntado no teste. Então, com isso, nós tivemos oportunidade de avaliar duas situações genéticas, duas formas de nanismo, e que eles se mostraram de forma ampla, analisados, profundamente analisados, para que você possa realmente aproveitar isso daí e fazer uma excelente prova em genética. Temos agora mais 5 minutinhos de intervalo e já já eu volto para mais uma super aula. Fique ligado!
última superaula de hoje é de inglês. É com você, professor Floriano. Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é Floriano, professor de inglês do Curso Positivo. A gente vai trabalhar hoje com as questões da Unicamp. Questões que vocês devem saber que são abertas. São questões subjetivas. Você tem que escrever, não tem como, tá? E a resposta vai ser sempre em português, ok? Ou geralmente em português. E para a gente não perder o nosso tempo valioso, vem comigo na primeira tela. Olha a primeira tela, gêneros textuais com léxico. A Unicamp trouxe a questão, e essa questão aqui envolve o quê? Os cartões. 2 cartõezinhos para você matar pau e depois matar pau no vestibular. Olha a primeira aqui, por favor, gente. The Irish Daily News, a notícia diária The Irish. Você vai ter que saber o que é Irish para depois consertar, né, e acertar a questão. Tem informações importantes, certo? Porque é pouca coisa, tem que saber todas as informações. O nome dele é Peter O'Connor, ok? Quem que é esse Peter O'Connor? Ele é o newspaper editor. Então ele é o quê? Vai pegando aí, o editor de um jornal, ok? Redator. Vamos lá? Aí tem o endereço, telefone e fax. Facinho de entender. Já no outro, nós temos um outro nome. Khalid Al-Naimi. Não sei se eu li certo, mas essa pessoa famosa, ela é o quê? Consultora, ela faz consultorias. Consultor do Middle East Oil Companies. Vocês devem saber que Middle East quer dizer Oriente Médio. E claro que já associa com Oil Companies, que são as empresas petrolíferas. Oil é petróleo ou óleo. Aí nós temos o quê? Os endereços, nós temos aqui o telefone. Essas informações são importantes para você ver o que vai ser agora na sequência cobrado. Vamos lá? Qual a profissão de Peter O'Connor? Em que país ele trabalha? A profissão dele é editor de jornal, lembra? Facinho, né? Newspaper editor. Essa foi tranquilinha para aquecer, fazer um warm-up, um aquecimento. E ele trabalha na Irish. Irish quer dizer Irlanda, ok? Vamos lá para a próxima. A próxima é: que tipo de atividade profissional exerce Khalid Al-Naimi? E que região do mundo ele atua? Claro que você já sabe que é no Oriente Médio. A gente já comentou que é Middle East, não perca, tá? E ele é o quê? Ele é um consultor de empresas petrolíferas no Oriente Médio. Cara, que bonito deve ser lá. Vamos lá passar para a próxima? Unicamp é The Market's Mark, na marca do mercado. Olha o nome da pessoa que escreveu o artigo, né? Sonia Racy. Eu sei que é meio cansativo às vezes, mas nós temos que fazer a leitura. Como é que você vai interpretar um texto, que agora é um artigo, é um texto, sem fazer a leitura bonita? Vamos fazer comigo? O número de brasileiros, the number of Brazilians living alone, grows. Que vive sozinho, cresce. O IBGE, todo mundo sabe o que é IBGE, né? Está aqui em inglês, o Brazilian Institute of Geography and Statistics, discovered que, na sua última survey quer dizer levantamento, pesquisa, um estudo, ok? Vem comigo. Que 5 milhões de brasileiros vivem sozinhos. No total, desses 5 milhões, 63, olha aqui comigo, aqui no cantinho, ó, 63% dos 5 milhões são senior citizens. Você vê como às vezes é importante, né? Uma palavra no meio do contexto decide a vida, decide a sorte. Sorte para quem estudou, ok? Senior quer dizer pessoas que têm mais idade, mais experiência. Vamos chamar de idosos, ok? 22% são pessoas entre 20 e 29, que não seriam idosos, nessa idade que é o age old, tá? A idade da velhice, a idade. It is a market, é um mercado, esse mercado é o pessoal que vive sozinho, gente, porque tem que ver bem o contexto inteiro, né? Esse pessoal são 5 milhões, 63 é uma faixa, 22 é outra faixa. Esse pessoal tem um mercado. Esse mercado cresce 6 a 7% por ano e chama a atenção, draws attention, e chama a atenção de diferentes segmentos da economia. After all, afinal de contas, most of these consumers, a maioria desses consumidores, nós estamos falando de 5 milhões, 63% uma parte, 22% é outra. Então, a maioria desses consumidores ganham, earn. Eles têm um mercado também, né? Ganham de 10 a 20, né? De 10 a 20 salários mínimos. E tem, olha que interessante, college degrees. Pessoal, uma atenção para vocês. Eu sei que vocês devem saber, mas college é um falso cognato. O que é um falso cognato? Uma palavra que tem uma escrita que sugere alguma coisa em português, mas que é totalmente diferente. College, você sabe, não é colégio. Colégio em inglês é high school. College é faculdade, universidade, ok?
Então vamos lá? A maioria deles ganha de 10 a 20 salários mínimos e tem grau universitário. E agora a gente vai fazer a questão porque já está chegando a próxima. Venha, venha! A próxima tela. Ao que se refere o índice 63% mencionado no texto? Vocês viram, né? Claro que é o quê? Aquele número de pessoas que é senior. Já está chegando a resposta. Veja como é que é. Isso refere-se ao percentagem ou a percentagem dos idosos, que é o senior, que vivem sozinhos no Brasil. Vamos lá, próxima. Olha aí, pessoal. Aqui caracteriza a maior parte dos consumidores brasileiros retratados no texto. Você sabe aquele pessoal, a maioria, que é o most, eles têm 10, lembra? De 10 a 20 salários mínimos, lembrou? E eles têm também o quê? College degree, telinha universitária, a maior parte deles, né, recebe entre 10 e 20 salários mínimos e tem grau universitário. Então é isso aí, gente. É correr, 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 correr para pegar mais informação e não ficar para trás dos concorrentes. Vamos ver a próxima questão? Autismo e sua causa. Alguns pais de crianças, some parents of children, com autismo, acreditam que há uma ligação, uma conexão, associando, link, entre measles. Vocês conhecem a palavra measles? Quer dizer sarampo. Aí nós temos mumps, que quer dizer cachumba. Eu tive cachumba com meus 33 anos, faz tempo. E rubéola. Pegaram então? Sarampo, cachumba e rubéola. A vacina desses 3 problemas, né? Dessas desordens. E esta desordem que é o autismo, tá? Mas não há nenhuma razão sensata. Pessoal, mais um perigo na tela. Sensible dá a impressão de ser sensível. É mais um falso cognato, sabia? É sensato. Sensato, ajuizado, ok? Então não há nenhuma razão sensata para se acreditar que qualquer vacina pode causar o autismo, ok? É uma questão tranquila, uma questão pequenininha. E agora, qual seria para alguns pais, que é some parents, a causa do autismo de seus filhos? Eu já falei, você já ouviu, você já está pegando a resposta e está aparecendo na tela. Alguns pais, olha só, de crianças autistas, acreditam que há uma ligação, uma conexão, uma associação entre esse distúrbio, qual que é o distúrbio? O autismo e a vacina contra sarampo, measles, qual que mais? Cachumba, mumps e rubéola, o famoso MMR. Meu Deus do céu, como está corrida a revisão hoje, gente. Mas tem que ser corrida também, né? Vamos lá? Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos atrás, acelerando! A Unicamp, como vocês estão vendo, e é verdade, claro, tem trabalhado com essas questões, né? Muito interessantinhas, esses cartoons, esses comic strip, essas tirinhas. Eu não sei se dá para vocês lerem bem, então eu coloquei aqui como essa cor em destaque. Olha aqui, por favor, ó. American Newspapers Disappearing. Jornais americanos desaparecendo. E aqui talvez não dê para ler bem. Eu coloquei aqui para vocês, ok? Dá uma olhadinha aqui. Read all about it. Leia tudo sobre eles. Mas como é que a gente vai ler se eles estão desaparecendo? Aí você tem que ter atenção. Olha aqui, ó. Online. É para ler não mais no jornal que estão desaparecendo, é para ler online. Então, olha aqui, ó. No que reside a ironia do primeiro cartoon? Vamos responder? Já! Virando a tela! No que reside a ironia do primeiro cartoon? Que, na verdade, ele fala que os jornais estão desaparecendo. Então, é o fim do jornal americano. Você não pode mais ler as notícias no jornal, mas, porém, pode ler tudo que estava ou estaria no jornal online, que seria como online? Pelo computador, via internet, ok? Então, fechou aqui a primeira resposta. O humor do segundo cartoon deriva de uma contradição. Que contradição? Vamos ter que voltar para essa tela. Voltar, gente. Voltando, voltando, voltando para a tela. Isso. Olha que beleza. Essa menina, bonita essa menina, né? Ela está com o computador, certo? Ela está digitando, certo? Ela está em uma rede social, certo? Ela está mostrando para todo mundo informações dela. Algumas delas eu vou falar, tá? O nome dela, name, a idade dela, age,
o sexo dela, gender, ela está perguntando, ela está falando da altura dela, height, do peso dela, weight, ela está falando de várias coisas. Ela está falando aqui o que ela gosta de cachorros ou de pets, animais de estimação, quais são os medos, os piores temores dela, worst fears. Ela está falando de fantasias sexuais, gente, olha que loucura! Ela está falando de quê? De mais histórias médicas. Ela está falando em cima de também se a vida dela, se ela é casada ou solteira, certo? Que é o marital status. Então a gente tem que saber que ela está falando de várias coisas pessoais, da intimidade dela. Só que ela fala o seguinte, olha aqui, ó. Claro, não sei se conseguem ler, of course, claro, que eu espero, I expect, que tudo isso permaneça strictly private, ou seja, estritamente privado, em particular. Não é uma contradição, ela está colocando todas as informações no computador, mas está dizendo que é para manter em sigilo. Eu não entendi essa mulher. Vamos lá? O humor do segundo cartoon deriva de uma contradição. Que contradição seria essa? Tá na tela! A jovem revela informações de sua vida particular. Lembra? Ela falou a idade, a altura, tudo, né? O estado civil, tudo. Mas ela falou o quê? Que é para manter em sigilo. Essa é a contradição. Olhe bem, porém afirma esperar que todas essas suas informações sejam estritamente privadas. Está aí, gente. As questões têm que ser muito rapidinho, né? Mas o mais importante é que você está fazendo uma boa revisão. Você está vendo o que está realmente acontecendo na prova da Unicamp. Federal Spending. Gastos federais. Do outro lado, também são gastos federais. Só que, atenção, vistos pela média americana. Aqui, coisas que me beneficiam pessoalmente. Aqui, várias situações. Aqui em cima, que a gente vê sempre aqui em cima, né? Tem welfare e unemployment. Welfare é bem-estar, unemployment é desemprego. Defense é defesa. Other services, outros serviços. Medical aid, assistência médica. Aid é auxílio, ajuda, assistência médica. E social security, que é a previdência social. Gravou as 5? Agora vem a questão. Vamos lá. Indique 2 tipos de gastos específicos do governo federal norte-americano explicitados no cartoon. Vamos ver? Eu botei como sugestão os 4 gastos. Eu não coloquei outros serviços. Então eu peguei aquele que tem a tradução direta, que é o bem-estar, que é o desemprego, lembra? Unemployment, que é a previdência social e que é a assistência médica, medical aid, claro, e defesa, que é a defense. Então não acabamos ainda, porque tem a segunda parte da questão, letra B, voltando para a tela. Qual é a crítica feita pelo cartoon ao americano médio, a média americana? Olha a média americana. Só essa faixa aqui, gente, só essa faixa aqui do gráfico, que é uma pequena faixa, coisas que me beneficiam pessoalmente. O resto, para essa pessoa, para essa média americana, é waste. Não sei se vocês conhecem, mas o waste pode cair também em qualquer texto de meio ambiente. Waste quer dizer desperdício, tá? Waste quer dizer desperdiçar, resíduo e até lixo, ok? Vem comigo para ver a resposta aí na frente vai aparecendo. O americano médio se preocupa, né? A média americana se preocupa somente com o que se beneficia pessoalmente, com o que ele quer para ele próprio. Todas as outras coisas para ele não têm importância, são desperdício, né? Essa é a questão que já vimos e estamos juntos fazendo mais uma questão. Why we need a food revolution? Por que nós precisamos de uma revolução alimentar? Food revolution. Quem escreveu o artigo? By James Oliver. We are losing the war against obesity. Nós estamos perdendo a guerra contra a obesidade in the United States. Claro que cá entre nós não é só nos Estados Unidos, né? No Brasil também. Mas aqui fala United States. E é triste, it's sad. É triste, porém é verdadeiro, but true. Our kids, as nossas crianças, que seriam os nossos filhos, our children. Os nossos filhos estão crescendo, growing up. Overweight. Se o weight é peso, overweight quer dizer acima do peso, certo? Se fosse abaixo do peso magrinho, seria underweight. And malnourished, quer dizer que é malnutrido. Continuando, de uma dieta de comida processada. As crianças de hoje serão a primeira geração, the first generation, que vai viver shorter lives. Poxa, gente, sabe o que é shorter lives? Uma criança vai viver shorter lives, vai viver menos, vidas mais curtas, menores. Certo? It's time for a change. É tempo de mudança. It's time, swift, que nós temos que mudar.
Mudar alguma coisa, por exemplo, para a comida fresca e para a comida home, que é comida caseira. É tempo para a Food Revolution, que está no título. É tempo para uma revolução alimentar. E vamos lá, gente. Quais são, ladies and gentlemen, segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças norte-americanas? Você viu o texto comigo, não pode negar. Quais são as consequências? Ele vai ter 3 problemas sérios. Qual é? Obesidade, má nutrição e, infelizmente, uma vida mais curta. A expectativa de vida vai estar diminuída, vai estar reduzida. E agora é só conferir. Obesidade, má nutrição e expectativa de vida reduzida em comparação aos pais. No que consiste a revolução alimentar proposta por James Oliver? Consumo de alimentos fresquinhos, que é o fresh food. Comida caseira. Como é comida caseira? Home cooking. Que beleza essa palavra. Vamos lá. Tem mais ou não tem mais? To my high school classmates. Aos meus colegas de aula do high school, ensino médio. Alguém escreveu isso para alguém. Your cruelty almost killed me. A sua crueldade quase me matou. Está entendendo que vai chegar isso aí? A sua crueldade. Alguém escreveu para os alunos, colegas de classe, classmates do ensino médio. A sua crueldade quase, almost me matou. Thanks for making me stronger than you will never be. Obrigado por me fazer ficar mais forte. Olha que interessante, gente. A crueldade dos colegas dessa pessoa que escreveu o tornou mais forte. Ele sofreu, ele quase morreu, lembra que ele falou? A crueldade quase me matou. Mas, obrigado, né? Obrigado por me deixar mais forte, stronger, do que vocês jamais serão. Olha que interessante, está entendendo? Alguém fez um mal para ele, ou as pessoas, os colegas de sala fizeram mal para ele, e mesmo assim, ele está agradecendo, porque ele não morreu, quase me matou. E obrigado, porque você me deixou mais forte com essa crueldade. E coisa que vocês, que me fizeram a crueldade, não ficarão mais fortes. Eu ficarei pela sua crueldade. Isso é o quê, gente? Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, chama-se, que hoje é usado muito no nosso português, né? No nosso idioma, que é bullying, ok? Vamos lá? E no final, aí ele fala PS, que é o postscriptum, né? No final da cartinha. I don't hate you anymore. Se fosse uma interpretação interessante, seria assim, ó. Eu não te odeio mais. Provavelmente, ele chegou, ou ela, né? Chegou a odiar em algum momento. Mas depois ele viu que, como ele ou ela ficou mais forte, com a crueldade, eu não te odeio mais. Ok? Obrigado por me deixar assim mais forte. E vocês nunca ficarão como eu. Vamos lá, pessoal, ladies and gentlemen. Aqui, experiência, o autor do post acima faz referência. A gente já comentou, né? É porque ele sofreu realmente bullying. Por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido? Você lembra? Ele sofreu, ele até odiou, mas ele agradece. Porque o que ele sofreu de crueldade a deixou mais forte, coisa que eles jamais ficarão. Vamos lá? Por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido? Lembra? Olha aí, que beleza essa resposta. O fato de ter sofrido bullying tornou-o mais forte do que todos aqueles que foram cruéis com ele. E essas pessoas que foram cruéis jamais terão essa força, jamais serão fortes como ele. E ele agradece. E eu também te agradeço por mais essa revisão que eu tive com você. Um abraço, que tenham aproveitado bastante. Boa sorte. Não deixe de estudar, não deixe de treinar. Bye, bye. Tchau, tchau. O nosso encontro chegou ao fim, mas você pode continuar estudando. É só revisar as superaulas que ficam disponíveis aqui no site do Estadão. Ânimo! Faltam apenas 5 dias para o vestibular da FUVEST. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem mais 3 superaulas inéditas para você. Não perca, a gente se vê!